Depois do processo de geração do arquivo de configuração do FPGA, é similar ao do diagrama esquemático, também com a diferença de que agora o arquivo vai ter o nome desse arquivo VHDL, que é este daqui que foi colocado no tempo programável. Aí depois de compilado, sintetizado, gerado o arquivo, então vem aqui para o DAIG Adapt, vamos em Browse e tempo underline program.bit. Proceder ao teste. Agora para o circuito em VHDL procede-se da mesma maneira. Então nós damos aqui um reset e vamos em seguida desativá-lo, marcando o tempo novamente com cronômetro no celular ou qualquer outro método aí. Pronto, coincidentemente o tempo que ele levou foi praticamente o mesmo, que ele marcou aqui igual ao do experimento anterior, com o temporizador em diagrama esquemático. Está mostrando aqui 2 e 1 segundo, mais ou menos. Essa instrução aqui para baixo, nessa linha, depois do when, ele significa para cá que ele vai evoluir essa expressão aqui, count igual ao terminal count. Então seria uma condição. Como essa instrução aqui está fora desse bloco de processo, que começa aqui no begin e termina no end process, ela está fora então desse bloco aqui em sincronia com esses sinais aqui dentro do parênteses do processo, CLK e SW4. Essa lista de sinais que eu tenho entre parênteses no processo é a chamada lista de sensibilidade, que está aqui. Então, o que está fora do processo e não entra em processo nenhum, somente no corpo da arquitetura, aqui, seria um circuito que não é síncrono. Então, é somente o circuito sequencial, combinacional, quero dizer. E o que está dentro do bloco process serve para representar um circuito sequencial, ou seja, que ele tem um sinal de sincronia, ou um circuito síncrono, mais basicamente, né? E dentro do circuito síncrono, circuitos sequenciais, porque eles têm que estar em sincronia, ou seja, esses sinais aqui, a variação deles, vão habilitar o funcionamento desses circuitos aqui dentro. Principalmente aqui, ó, nesse laço if, em que ele pega o evento do sinal de clock, e quando o clock modificar o sinal dele, desse evento aí de 0 para 1. Sendo isso daqui um circuito combinacional, ele não vai guardar ou armazenar esse valor aqui em LED 0. Então ele mantém o valor de LED 0 em 1, sempre quando o count for igual ao terminal count. Só que isso daqui vai ocorrer somente quando? Quando o valor da contagem alcançar esse valor aqui, que foi especificado da constante, para o terminal count. Quando o valor de count alcançar esse valor aqui, ó, que dá dentro das aspas duplas, que seria o correspondente a 2 segundos. Só que sendo o circuito combinacional, ele não vai armazenar em LED 0 esse valor. Por quê? Porque eu preciso de um circuito sequencial de memória para armazenar esse valor. Ou seja, ele tem que estar dentro aqui do sinal de sincronia, dentro do processo. Então isso daqui, a hora que o count for igual ao terminal count, 2 segundos, ele vai acender o LED e logo depois vai apagar, porque não vai satisfazer mais essa condição. Eu não posso colocar aqui menor ou igual, ou maior ou igual também, porque o contador ele sempre vai estar funcionando. Então ele sempre vai estar executando o ciclo de contagem, a hora que ele estourar ele volta a zerar. Ou seja, ele sempre está contando a não ser que eu satisfaça uma dessas condições aqui, ó, dentro do bloco de processamento também. SW4 igual a 1, que é o clear, o reset do contador, e SW3 igual a 1, que é para ele funcionar, habilitar o clock. Ou seja, por essa instrução if aqui, ele dá a condição para ele executar a contagem. Além, é claro, do reset
por esse if aqui, o else if. Então, para ele contar até 2 segundos e armazenar em LED 0 a contagem do tempo até 2 segundos, eu tenho que armazenar isso, ou seja, colocar aquele let do diagrama esquemático, que seria esse let aqui final, inserir ele dentro do bloco do processo, ou seja, dentro aqui dessas variáveis, para cá. Aí eu posso fazer isso inserindo o LED 0 para cá e mais uma condição aqui. Então eu procedo da seguinte maneira. Eu vou inserir essa condição aqui dentro do processo. Especificamente aqui, ó, quando ele executar a contagem. Então eu tenho esse laço if aqui. Se o SW3 igual a 1, ele está habilitando executar essa contagem aqui. Aí, se o valor da contagem for igual ao valor da constante que eu quero, do término da contagem, então ele pode fazer o LED 0 igual a 1. E sempre lembrando, encerrar o laço if, a condição if com end if. Pronto, bem similar a outras linguagens de programação de computador aí, de configuração de software. O Verilog também vai incluir a cláusula if e end. Ou seja, esse laço condicional aqui do if e do end. Ok, aqui eu inseri essa condição. Se eu colocar desse jeito, ele vai me gerar um erro. Por quê? Porque aqui eu estou atribuindo o valor para uma saída, né? O LED 0 é a saída. E aqui embaixo eu também estou atribuindo o valor aqui para essa mesma saída. Ou seja, eu estou ligando dois circuitos aqui na mesma saída, que não pode. Então eu vou ter que pegar essa linha aqui e retirar ela, né? Então eu vou colocar um comentário em cima dela aqui. Tá? Aí. Dessa maneira, eu coloco o valor 1 para esse bit de saída, LED 0. Porém, eu não vou colocar o valor 0 nele. Eu não posso deixar desse jeito. Aqui eu estou fazendo o papel de um flip-flop dentro do processo. Então seria de uma memória de 1 bit que vai para esse LED 0. Para fazer ele voltar a 0, eu utilizo a mesma chave aqui do reset como no diagrama esquemático, que é SW4. Dou Enter, coloco LED 0 e o valor respectivo. Pronto. Feito isso, eu vejo aqui, eu defini a hora que o LED 0 vai ser 0 e a hora que ele vai ser 1. Se eu não deixar com essas duas opções dele poder ser 0 e poder ser 1, ele vai armazenar um valor aleatório no início do circuito, a hora que eu executar o circuito e energizar ele. Então tem que deixar os dois valores definidos aqui, senão um dos valores vai ficar em flutuação. Ou seja, como esse LED 0 é de 1 bit, para armazenar o valor dele aqui eu estou criando um let ligado então a essa saída de 1 bit. Aí esse let também pode ser chamado de LED 0. Está aqui, ó. Fazendo isso eu seto ele para 1 e aqui eu reseto ele. Seria o set reset do flip-flop. Aqui. Se eu deixo o flip-flop só com 7, ele só vai ficar no valor 1. Por quê? Porque para o circuito não vai existir o reset.
E se eu deixar ele só em 0, só no reset, ele não vai funcionar nunca, quer dizer, nunca vai mudar para 1. Então eu tenho que colocar essas duas condições aqui, 0 e 1. Se eu tivesse essa condição aqui de baixo, no circuito combinacional, também ele ficaria com o valor 1. Por quê? Porque eu não tenho outra condição aqui para deixar ele em 0. Então com que valor ele vai ficar além do 1? Só com 1 mesmo. Então se eu colocasse 0 aqui ou 1, ele permanece com outro valor. Então eu teria que colocar aqui também um else. Aqui é claro, está em comentário que a gente não está mais utilizando, está utilizando aqui em cima, no circuito sequencial, síncrono. Então aqui, ó, se eu utilizasse essa condição aqui, eu teria que colocar isso, else 0. Dessa maneira, ele ficaria a maior parte do tempo apagado. Por quê? Porque só tem um ciclo do sinal do clock que o count vai ser igual ao terminal count, é quando ele alcançar esse valor de 2 segundos. E aí os outros ciclos daí de contagem ficaria tudo em 0, dessa maneira. Então aqui a maior parte do tempo ele vai permanecer em 0, não vai dar nem para ver quando ele for aceso, né? Ir para o nível lógico alto, o LED. Feito isso, eu salvo normalmente aqui, venho para cá, generate programming file, RAM. Coloco um RAM. Se eu deixasse de fazer alguma dessas observações aqui, essa daqui, ó, colocasse essa linha aqui sem estar comentada, deixasse ela no circuito ainda do código-fonte, aí ele me geraria um erro, porque eu estou ligando duas saídas aqui, a mesma saída quer dizer a duas saídas de dois circuitos diferentes. Então ele vai me dar um erro e indicar que a mesma saída tem a mesma fonte. Gerou o arquivo de configuração do FPGA nesse último processo. Novamente, eu espero ele gerar, tanto para VHDL aqui também. Aí depois dessa última etapa aqui eu venho em Program. Não preciso mudar o nome do arquivo que foi gerado. Eu programo e vamos à implementação, ao teste do circuito já implementado, depois desse program aqui. Retornando ao circuito VHDL, nós podemos observar que essa descrição do circuito aqui utilizou aí 23 linhas aproximadamente, tá? Aqui, ó. Acho que pode ser até um pouco menos, em torno de umas 23 linhas aí. Para quê? Para implementar esse circuito de diagrama esquemático aqui inteiro. Ou seja, eu consigo em um tempo bem menor implementar o circuito que eu quero aqui. Se eu quiser uma modificação nele, eu modifico algumas linhas dele. Por exemplo, eu quero aumentar o tempo de contagem aqui. Eu aumento o número de bits do contador. Eu posso aumentar aqui ó, o tamanho desses bit vectors. Das saídas, isso que eu não estou utilizando as saídas aqui também, só estou utilizando uma que é essa do LED 0, término da contagem. Então aumento aqui principalmente do contador, da minha variável de contagem, o tamanho dessa variável, e do valor da minha constante de contagem aqui. E o valor que ele vai contar é colocado aqui direto, ó, como uma constante. Como é um bit vector aqui de 28 bits, eu coloco os 28 bits aqui. Então esse tipo de dado aqui, ó, o vetor de bits dos níveis de padrão lógico da lógica digital CMOS 3,3 volts, como está configurado ali o FPGA, eu coloco dessa forma por extenso. Mas existe outra forma daí mais simples de ser colocado. Eu posso colocar o valor ali direto de contagem que eu quero. 200 milhões na forma decimal. Só que isso envolve outro tipo de dado aqui, que é um tipo de dado parecido com um dado inteiro. Um tipo de dado inteiro. Aí eu posso colocar ele na forma decimal aqui e converter depois para Standard Logic Vector a hora que for a contagem. Ou deixar daí essa constante aqui nesse formato decimal de inteiro. E o contador também eu posso deixar ele no formato inteiro. Só que o formato inteiro geralmente ele possui um tamanho fixo de 32 bits aqui para o VHDL padrão 93.
E aqui o circuito continuou o mesmo daí, só modificando eles. As saídas a mesma coisa, eu posso conectar elas aos pinos que eu quero aqui dessa forma. Aqui embaixo também eu modifico o número delas para cá, ó, o número das saídas e quais eu quero modificar aqui na entidade. Isso depois para o circuito aqui, se a outra variável que eu for lidar ela tiver o mesmo tamanho, permanece o mesmo, ou seja, eu não preciso nem modificar a arquitetura do meu circuito. Ou seja, ficou muito mais simples, ficou mais fácil de se verificar, de se modificar e de se lidar com uma linguagem de descrição de hardware. É por isso que essas linguagens Verilog e VHDL foram criadas e padronizadas para facilitar o design que a gente fala. Não seria a criação, mas seria o design de circuitos integrados. E elas foram criadas não para se configurar dispositivos lógicos reconfiguráveis, como o FPGA. Quer dizer, elas foram criadas não para a gente configurar o circuito no FPGA, mas sim para elaborar circuitos digitais, inicialmente. Porque esses circuitos digitais aqui só existiam em circuitos integrados. Então eram tudo integrado dentro do circuito e eles ficavam fixos lá. Então, se alguém, um projetista, chegasse e fizesse o projeto do circuito integrado, a partir do projeto desse circuito integrado, a partir do desenvolvimento e da produção desses circuitos em série, aí esse circuito ficava fixo ali dentro do chip, do invólucro dele. Então, antigamente vendiam-se os circuitos fixos dentro dos invólucros lá de circuitos integrados, que eram chamados os ASICs, ASICS, ou Application Specific Integrated Circuits, que são circuitos integrados para uma aplicação específica. Por quê? Como você não poderia modificar eles dentro do chip, é impossível isso, né? Modificar a arquitetura ou modificar o circuito dentro do chip. Então você tinha que utilizar um chip para a aplicação que você quisesse e arranjar o circuito digital, ou seja, o chip do circuito digital para a aplicação que você quer. Os microprocessadores, eles são programáveis, então você programa eles para a aplicação que você quer. Mas fora o programa que pode ser modificado, os circuitos que executam o programa, eles são fixos. São fixos em relação ao número de bits, ao número de bits das instruções, ao número de bits do barramento, ao número de bits dos operandos que você vai poder utilizar nesse circuito de processamento e assim por diante. Aí isso é definido pela arquitetura computacional do chip que você vai utilizar, ou seja, pela arquitetura do processador que você vai escolher, sendo isso fixo. E esse circuito temporizador é um dos circuitos que obrigatoriamente eles vêm dentro de um circuito integrado, ou eles fazem parte do circuito integrado de um microprocessador. Então qualquer microprocessador que você tem, ele tem que ter pelo menos um circuito desses aqui, de um contador programável. O número de bits que ele vai ter vai ser definido pela arquitetura do microprocessador que você escolher. Como exemplo, na minha página pessoal da UTFPR, há um link para a disciplina de eletrônica digital, que eu mantenho ele aqui ainda, apesar de não ministrar mais essa disciplina por enquanto, né, atualmente, na gravação desse vídeo. No final do link, então há um tópico aqui da disciplina que é a arquitetura de processamento, que ela não é passada na disciplina de eletrônica digital, mas eu coloco para demonstrar a importância também dos circuitos digitais, né, que são utilizados. Então eu comento aqui um pouco. Isso também provavelmente deve ser comentado na disciplina de microcontroladores, sistemas embarcados e na própria disciplina de arquitetura computacional. Exemplificando aqui pelo circuito de um microcontrolador bem simples aqui, que é esse microcontrolador, o PIC16F628A. É um dos primeiros microcontroladores que a Microchip lançou da linha PIC.
Lançou já faz algum tempo atrás, tanto é que ele já saiu de linha de fabricação. Mas era um dos mais simples que existiam, um microcontrolador de 8 bits. Então esse PIC16F628A, ele mostra ali ó, um microcontrolador de 18 pinos, tá? Portas de entrada, saída, pino de alimentação, pino aqui para o clock, justamente para dar frequência do sinal de clock para os circuitos sequenciais e síncronos aqui dentro do processador desse microcontrolador. E a arquitetura dele é disponível pelo datasheet dele, que é essa daqui, ó. Então ele mostra para a arquitetura dele lá o Program Counter, a memória flash que guarda o programa, né? Então a memória não volátil. Para quê? Para ele não perder o programa dele, para na hora que você ligar a alimentação dele, ele tá com a programação dele ainda ali, né? Antigamente isso era feito uma memória à parte, através do barramento da placa de circuito impresso. Daí, hoje em dia eles conseguem integrar e existe a tecnologia da memória flash que torna essa memória regravável e não volátil. Aí o registrador de instrução, o PC, né, o Program Counter, a pilha para o processador, para memória de programa e assim por diante. Aqui você tem um circuito de geração do tempo, Time Generation. Esse circuito aqui tem já um temporizador dentro dele e um circuito de sincronização para execução das instruções, principalmente no microprocessador desse microcontrolador. Tanto que ele está ligado diretamente aqui, ó, cristal de clock do chip, né? Do circuito integrado desse processador. Ou seja, ele vai ser o sintetizador de sinal de clock para ele funcionar aqui. Para esse microprocessador aqui, ele suportava um cristal de clock de até 20 MHz. Só que ele divide entre 20 e 25 MHz. Só que ele divide essa frequência por 4 para executar as instruções aqui da memória. Então isso dava uma frequência em torno de 5 MHz, ou seja, ele conseguia executar da memória de programa aqui 5 milhões de instruções de um ciclo de execução. E para baixo, nós temos aqui os circuitos periféricos. Aqui, ó, ele possui aqui 3 timers. Timer 0, timer 1, timer 2. Esses timers, de acordo com a arquitetura dele, são de 8 bits. Por quê? Porque aqui está o barramento aqui mostrando que eles estão ligados em 8 bits. Então esse barramento aqui de baixo de 8 bits. Então cada temporizador desses aqui é de 8 bits. Então você pode ter um temporizador aqui, que é um circuito contador, igual ao que nós desenvolvemos aqui, só que sendo de 8 bits cada um. Ou seja, seria esse circuito contador daqui, ó, esse menor de 8 bits. Ligado ao sinal de clock aqui, que é da frequência do cristal de clock que é ligado nesses dois pinos aqui, ó, do clock in e clock out no chip. Esse circuito aqui vai ser exatamente igual a esse circuito de vocês aqui, só que ele é de 8 bits. Nesse caso ele já está feito aqui, mas a única coisa que diminui aqui é o número de entradas e saídas, né? Número de saídas, quer dizer, que vão ser as saídas para 8 bits só, 8 saídas só. E a programação deles é feita aqui, ó, por uma memória ligada, uma memória de 8 bits, 1 byte ligada a cada entrada dessas portas lógicas não E. Quer dizer, ele também pode ser implementado com essas portas lógicas não E aqui. Quer dizer, provavelmente ele é idêntico àquele circuito, só diferindo na capacidade dele. E vai prover também um LET no final dele, igual esse LET aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, tá? Da saída, que nós colocamos para o LED 0. Só que para lidar com esse circuito aqui, eu tenho que pegar e programar uma interrupção para ele, para um desses circuitos temporizadores aqui, por qual eu vou utilizar. Por que eu utilizo geralmente com interrupção? Porque esse circuito temporizador aqui, para ele ser um temporizador, funcionar como se fosse um relógio para contar o tempo,
ele não pode ser colocado na forma de programação. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, programar um relógio, programar um cronômetro aqui no microcontrolador desses, eu não posso utilizar e implementar ele via programação. Eu tenho que ter um circuito externo que faça isso. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que ter um circuito contador desses aqui. Um desses timers aqui, pelo menos, que seria um circuito daqueles. E a programação via interrupção dele funciona como? Você habilita ou não um circuito daqueles ali para funcionar, qual você quer. Ou seja, pelo sinal aqui de SW3, que você vai ligar ele. E aí você programa a memória dele de contagem, se ele for programável, por valor que você quer que ele conte. No final desse valor, esses circuitos eles podem gerar um sinal aqui ou te fornecer também o valor da contagem para o seu programa. Mas geralmente é um sinalzinho só no final deles, que é esse sinal aqui que ele gera, que vai ser o sinal de interrupção do microprocessador, do temporizador, pro circuito de processamento do programa, de execução do programa, né? No microprocessador. Esse sinal é chamado sinal de interrupção, por quê? Porque vai indicar que esse circuito do temporizador, ele contou o tempo que ele tinha que contar. Então ele emite esse sinal na saída dele, manda esse sinal pelo barramento aqui do microprocessador e esse sinal vai interromper a execução do programa. Por isso que é interrupção. Então o programa está rodando ali. Normalmente, se eu gerei a interrupção, ou seja, se eu quero utilizar um temporizador, esse temporizador gerou um sinal desses de interrupção, então ele interrompe a execução do programa. Aí o que ele faz? Ele armazena na pilha, geralmente, então aqui ó, tá a pilha aqui, o valor da linha da memória de programa, que é dado pelo Program Counter, no qual eu gerei a interrupção, guarda aqui na pilha. E faz o que? Automaticamente ele coloca aqui no Program Counter o endereço, que no caso do PIC aqui, e na maioria dos microprocessadores, já está no início da memória. Dessa memória de programa aqui, ou da memória RAM, da memória principal do microprocessador. Está no início da memória principal do microprocessador. Aí esse valor do Program Counter é uma linha de programa para onde ele vai pular para a rotina de execução ou rotina de tratamento da interrupção. Então ele pula para a rotina de tratamento da interrupção do temporizador. Aí essa rotina de tratamento seria um outro programinha, um subprograma, uma função dentro da sua memória ou dentro da memória de programa que vai falar o que ele vai fazer com esse sinal que foi enviado pelo temporizador. Se for uma situação importante, por exemplo, ele sinalizou ali o tempo de execução de um processo, daí eu interrompo o programa, pulo para a rotina de tratamento da interrupção, ou seja, para a função que vai cuidar desse sinal que foi enviado pelo temporizador, aí ele vai esse programinha ou essa rotina que vai cuidar daí do tratamento adequado para a função do temporizador. Se quiser, dependendo, eu posso ignorar essa interrupção, aí ele pula para a rotina de tratamento de interrupção, ou se não, ignora ela e passa para a execução normal do programa, ou seja, o programa continua a ser executado normalmente. Aí esses tipos de rotina, a gente fala, ou esses tipos de interrupção, quero dizer, a gente diz que são interrupções mascaráveis. E tem interrupção que muitas vezes é não mascarável. Por exemplo, quando nós apertamos Ctrl Alt Del para dar um reset no computador, isso daí é um comando que gera uma interrupção para o microprocessador para ele interromper tudo que ele está executando. Então o microprocessador vai interromper tudo que ele está executando no momento. Para quê? Para tratar dessa rotina de reset, do Ctrl Alt Del, né? Que cai daí no gerenciador de programas e assim por diante, dependendo do sistema que você estiver utilizando e do microprocessador que você está usando. Muitas vezes tem alguns processos em que nós apertamos Ctrl Alt Del no computador e ele não faz nada, ele trava. Ele trava porque muito provavelmente
o software que está sendo rodado ali, ou algum software que está sendo rodado no computador, colocou essa rotina daí, ou colocou essa interrupção do Ctrl-Alt-Del como mascarável, ou seja, ele ignora ela e continua executando o programa mesmo estando travado daí. Então tem esses problemas aí para ser visto na... Isso é a parte de arquitetura, mas na parte de programação. Isso seria uma programação a mais baixo nível, como é encontrado aqui. Tendo visto a arquitetura e a importância desses circuitos aqui em mente, verificando aqui o nosso código, então eu já tenho um contador aqui programável de 28 bits. Se eu quero variar o tempo e modificar o tempo de contagem dele, eu modifico essa variável aqui. Aí se eu quero pegar, modificar o limite de tempo que ele vai contar, eu modifico o tamanho desses vetores de bits aqui, ó, desse vetor de bits, daquele vetor de bits ali. Esses arquivos que foram sendo criados aqui com esses circuitos podem ser colocados no mesmo projeto e não é preciso remover eles do projeto, muito menos apagar eles do diretório que vocês estão fazendo o projeto aí. E também porque esse circuito aqui ele vai ser utilizado depois justamente para isso, para temporizar. Um outro exemplo que eu passo a vocês também seria o exemplo do circuito decodificador BCD 7 segmentos. O circuito decodificador BCD, nós podemos pesquisar e encontrar ele aqui pela internet, né? E pegar circuitos similares daí para serem elaborados, né? Por exemplo, vou procurar aqui por BCD 7 segmentos. Lembrando que o circuito decodificador BCD 7 segmentos, ele é feito para converter 4 bits e mostrar daí num display de 7 segmentos, que seria um display desses aqui, justamente o display para equipamento digital, um dígito decimal. Então eu digo um dígito decimal que seria um dígito só, não mostra o número inteiro, né? O número é composto por mais de um dígito, como esse daqui. Desses circuitos aí já existem alguns prontos aí. Por exemplo, é dado na internet também alguns. E geralmente nós utilizamos o circuito integrado quando a gente quer colocar dentro de um circuito digital, de um sistema digital. Como por exemplo, um circuito desses aqui, ó. Aqui, esse circuito aqui é dado por esse site, eu peguei como exemplo aqui, é de um circuito integrado 74LS47, que é um circuito feito só para isso. É aquilo que eu falei, é um circuito de aplicação específica. Qual seria a aplicação específica dele? Seria justamente decodificar um código em binário para decimal. Tá aqui, ó. Então é esse circuito integrado aqui, 74LS47. Vamos ver se a gente pega o datasheet dele. Aqui, ó, o encapsulamento dele, né? Então seria esse circuito integrado 5446, 7446, 74LS47, 54LS47 e assim por diante. Geralmente eles trazem como o circuito é feito, interno dentro dele. Então, ó, aqui, ó, a família 7446, 7447, 74LS47 é dessa maneira e o 48LS48 é dessa maneira aqui. Lógica positiva, que seria para o anodo comum, e assim por diante. O que poderia ser feito aqui? Pegar esse circuito aqui, copiar ele daqui e inserir no diagrama esquemático
para cá. Ou seja, fazer um novo diagrama esquemático copiando esse diagrama esquemático aqui do decodificador BCD 7 segmentos. Daí a gente já teria esse circuito integrado aí com essa função de decodificação feito no FPGA. Ou seja, nós não precisaríamos comprar um circuito integrado desses aqui para ligar os displays de 7 segmentos, né? E o FPGA já está ligado nos displays da plaquinha, então a gente elabora um circuito idêntico a esse daqui, sem precisar adquirir ele. E podendo também, é claro, modificar ele ao nosso gosto. Esse circuito também parece meio complexo, porque ele já dá para ver aqui que vai ter 7 saídas pelo menos, que seriam equivalentes a certos circuitos combinacionais, sendo decodificador. E 4 entradas. Só que ele tem outras entradas aqui, por exemplo, que é BI RBO, que é Blank Input ou Ripple Blank Output, LT Lamp Test, RBI Ripple Blank Input, que não é necessário a gente utilizar, que isso daqui está sendo implementado de outra forma aqui na ligação do circuito, que é pelo controle dos pinos dos anodos comuns de cada display. Então só pegar esse circuito aqui, essa parte do circuito para cá. Se o display que eu for utilizar for anodo comum, eu coloco essa inversora aqui. Se for catodo comum, eu retiro essas inversoras daqui. Então eu posso também modificar ele, tanto para o display de anodo comum, como para o display de catodo comum, como está feito esse circuito aqui. Retornando à página da internet, no link da disciplina de lógica reconfigurável, nós vamos encontrar ali esse circuito. Aqui no menu da Xilinx, a gente já vê aqui, eu inseri ali o circuito e diagrama esquemático para o decodificador BCD 7 segmentos. Tá aqui, é só pegar ele aqui e baixar o destino dele ali para a pasta do projeto. Olha, BCD 7 segmentos.sh. Tá ali. Como eu baixei esse circuito aqui para o projeto, se eu quiser abrir ele é só vir aqui, ó, ou abrir ele direto para cá, no Open File ou Open File, né? Ou eu posso incluir ele também no projeto. Vou incluir ele no projeto porque já que eu baixei ele, eu posso abrir ele direto para cá, né? Então eu já posso adicionar a fonte ali, ó, que está ali, BCD, underline 7 segmentos, SH. Coloco abrir. Ok. Tá ali. Esse foi o circuito equivalente que eu obtive do diagrama do circuito integrado. Então eu peguei um datasheet desses aqui, provavelmente esse daqui mesmo, retirei as entradas e saídas aqui que eu não iria utilizar e tentei copiar esse circuito daqui para o diagrama esquemático do ISE, dessa forma aqui, ó. Desse jeito, eu vou ter que pegar e modificar também as entradas e saídas no arquivo CF, aqui para cada segmento de cada display que eu tenho, de cada display não, ele tem 8 segmentos ali, então para os 8 segmentos dos 4 displays, e para as entradas aqui binárias que eu tenho, desse circuito aqui. Porém, esse circuito aqui, apesar de não ser tão complexo e não ter uma função assim tão importante, que é somente decodificar o número em binário para o display, ele ficou errado. Ficou errado pelo número de ligações que foram feitas aqui, ó, entre as portas lógicas aqui. Quer dizer que para otimizar, o fabricante ele mostra
Esse diagrama esquemático aqui já é simplificado, então tem algumas portas aqui, ó, que eu não preciso pegar e utilizar ela mais de uma vez, que elas já estão redundantes aqui para uma determinada saída e para determinadas entradas. Ou seja, tem entrada aqui que eu posso ligar até a saída de algumas entradas dessas portas lógicas aqui não E, que eu posso ligar direto aqui já a mais de uma entrada dessas portas lógicas E. E tem entrada dessas portas lógicas de saída aqui que eu não preciso ligar somente uma porta lógica dessas aqui. Eu posso pegar e ter mais de outras portas lógicas ligadas, como por exemplo essas daqui, ó, que vão fazer o quê? Multiplicar o número de entradas dessa porta lógica aqui, não ou. Só que tentando simplificar mais ainda, né, a gente acaba modificando o circuito, o número de ligações que nós modificamos aqui fica grande e a gente não consegue mais retornar a ligação certa. Também por quê? Porque cada ligação dessas aqui é reconfigurável. Ou seja, ela é um circuito só. Então, uma ligação dessas aqui, clicando nela, ela vai ligar, vai conectar ou vai selecionar todas as ligações que estão feitas no mesmo nó dela. Como por exemplo essa daqui, ó. Essa ligação aqui está sendo feita para cá, para a entrada dessa porta lógica E, para a entrada dessa porta lógica ou para a entrada dessa porta lógica E aqui para baixo, assim por diante. Então, se houver um erro aqui, nessas ligações aqui, eu apago as 3 ligações ao mesmo tempo. E aí eu tenho que acertar novamente. A que estavam certas, tenho que refazer novamente, e a que está errada eu tenho que modificar. Então eu tenho que acertar nisso daí. Então fica difícil corrigir o circuito, entender o que está errado no funcionamento dele. E tantas vezes isso daí compensa mais fazer um circuito do zero, a partir do zero, fazer um novo, do que tentar modificar e corrigir esse daqui, esse circuito que já está sendo feito. Esse circuito está disponível na minha página, quem quiser baixar lá e às vezes tentar testar, né? Aí o erro pode ser verificado pelo seguinte, pelo segmento que sai errado de acordo com o valor de alguns números que você coloca aqui. Aí você determina qual saídas aqui ou qual saída pode estar com erro e verifica as ligações que ela está fazendo para as entradas. Só que daí o problema que você tem principalmente é esse daqui, ó. Clicando em uma ligação só, você está pegando um circuito de interligação entre eles. Então seria um ramo de ligação só. Seria um circuito de interligação entre eles, de conexão. Aí você apaga o circuito inteiro, você tem que refazer e refazer o que estava certo, corrigir o que estava errado. Aí isso fica meio bem trabalhoso. Para eliminar isso, alguém pode pensar assim: ah, então vou procurar um circuito, então que já me dê pronto circuito e diagrama esquemático pro ISE, né? Vamos lá, circuito BCD 7 segmentos, SCH. Vamos verificar se tem algum SCH. Daí aqui, ó, não tem ninguém que dê esse circuito pronto em diagrama esquemático para o ISE, o ISE das Xilinx. Aqui, ó. Aí, não vai ter nenhum circuito para o diagrama esquemático das Xilinx. Porém, se nós retornarmos aqui e procurarmos algum, e ao invés de colocar em diagrama esquemático para o ISE, colocar VHDL, aí sim, nós já achamos diversos circuitos aqui feitos em VHDL, em código VHDL e em mais de um site. Que esse site, inclusive, ele exemplifica aqui o funcionamento do display de 7 segmentos. Tá aqui, ó, um código em VHDL para o decodificador BCD 7 segmentos.
Está aqui dentro de um processo, tá? Esse está utilizando process. Aí dentro do processo eu posso utilizar essas cláusulas aqui, ó, case when. Então ele coloca aqui uma variável de entrada, LED underline BCD, e aqui ele vai mudando o valor das saídas aqui, ó, LED out aqui para esse valor aqui à direita. Então o valor da variável de entrada, que é o código BCD, está aqui, ó, no início, entre aspas duplas aqui no início. E o valor que vai ser atribuído à saída, que é o LED out, ele está aqui, ó, à direita. Certo? Então é pegar essas linhas aqui, colocar o valor que os LEDs, os segmentos vão ter aqui à direita, e que os segmentos vão ter aqui o valor das entradas aqui à esquerda. Ele está vinculando cada condição dessas aqui a cada linha dessas, tá? Para saídas. Outros tipos de circuito também dá para fazer outra versão. Por exemplo, aqui Aqui consiste em um site. Ó, ele dá até o diagrama esquemático no qual ele se baseou aqui, só que esse diagrama esquemático não foi feito para o ISE. Mas ele dá na forma de portas lógicas aqui. Porta lógica ou não inversora, note. Dessa forma aqui. Que para VHDL e Verilog não é usual, não é bom fazer, porque isso daqui vai dar, na realidade, o mesmo trabalho que se fizer em diagrama esquemático aqui, ó. Você tem que identificar cada segmento aqui, cada saída, e o que cada porta lógica faz, no que ela vai estar ligada, em cada bit de entrada ali. Os bits de entrada são esses, B0, B1, B2, B3. Tá ali. É um exemplo também, mas é um exemplo do que pode ser feito, mas ele não é muito prático. Um site que dá outro exemplo seria esse daqui, de implementação decodificador em VHDL. Esse que utiliza a cláusula with select, que ela não precisa ser utilizada dentro do processo, pode ser utilizada fora do processo. Ou seja, ela te dá um circuito combinacional como é o decodificador. Ela procede-se da mesma maneira que a case when, com a diferença aqui, ó, que ela não é colocada dentro do processo, então vai gerar um circuito só combinacional, com aqueles comandos ali, com aquelas palavras-chave, with, select. O que isso quer dizer? Com esse valor aqui, selecione uma dessas opções aqui para a variável de saída, segmentos. Até mais simples que a case when, porque a case when eu tenho que colocar a saída em todas as linhas, né? Aqui não, ele coloca só os valores que tem que assumir de acordo com essa condição aqui das entradas. Então o valor que a saída vai assumir aqui à esquerda de acordo com o valor que as entradas dão aqui à direita. Case when. A gente pode fazer o quê? Pode pegar ali, ó, e copiar esse código aqui. Ele é bem adequado, né? Copiar. Aí se a gente quiser fazer uma versão em VHDL, pegar aqui novamente, criar um outro circuito. Ou podemos pegar um circuito aqui também, né, que já foi feito aqui em VHDL, aquele do temporizador programável ali, do tempo programável. Vou criar um do zero, já que a gente pegou a entidade lá também, né. Criar um new source para criar um arquivo VHDL do zero. Você vem em new source aqui em cima do FPGA no Design Explorer. Escolhe VHDL Module. Vamos colocar aqui nome BCD underline 7. Segue. É o decodificador BCD 7 segmentos. Está aqui no diretório do projeto, eu dou Next. Se eu quiser colocar já entradas e saídas dele aqui direto, eu posso colocar. Só que por enquanto não precisa, porque nós copiamos o código do site, né? De alguém ali. Foi dado. Deixa eu colocar a referência aqui do site, né? Esse site aqui, ó, o VHDL entre sinal de menor e maior, né? É igual o pino ali. E foi feito por esse cara aqui, Vitor Miranda Fernandes.
Eu vou copiar aqui eu vou copiar o comentário, tá? Porque como eu tô pegando numa página da internet do Vitor Miranda Fernandes, então tem que dar os créditos pro cara que fez isso, né? Claro, você pode pegar ali e não deixar crédito nenhum, né? Só que seria meio. Só que não seria muito moral, não, né? E falar, não, eu fiz do zero, né, o circuito. Vamos deixar ali, ó, a referência ao autor ali. Tá ali, né? Da entidade tá decodificador BCD7seg. Vamos mudar aqui pro nome do arquivo que a gente criou. BCD underline 7seg. Aqui embaixo também, tá? Entidade BCD underline 7seg. Aqui ele fala aqui para a entidade que os ports de entrada são BCD in entrada, bit vector 3 down to 0. E os segmentos são a saída, ó, 6 down to 0, que seriam os 7 segmentos. Aí ele dá a arquitetura, o nome dela para ela de teste 4, eu posso deixar a mesma, só que para cá eu modifico o nome da entidade, que é meu circuito novo agora, BCD underline 7seg. Tá ali. Pronto, foi feito. Ele vai fazer o quê? Então eu tenho 7 segmentos de saída, que seriam os 7 segmentos do display. Está aqui à esquerda de cada linha dessas da cláusula with select. E o valor das minhas entradas são esse daqui, ó, 000, 001, 0010, 0011 e assim por diante, tá? Então, o que eu fiz? Eu copiei o circuito, ele já me deu o circuito pronto ali, de um exemplo da internet. Copiei o circuito do Vitor Miranda ali, que por sorte ele já deu pra gente pronto ali e tá aí o circuito. Então a opção que geralmente vocês têm quando forem desenvolver um sistema digital, e geralmente o sistema digital quase sempre você vai ter circuitos que vão compor ele. Circuitos que podem ser utilizados individualmente ou módulos que podem ser utilizados individualmente que vão compor ele. Então esses circuitos aí ou sistema digital que você vai fazer, você pode pegar um exemplo de cópia que já há na internet. Se bem que você fazendo isso, você está copiando o circuito, o design do circuito de alguém que fez isso, que colocou ele na internet, disponível na internet. É como esse caso aqui, ó, eu peguei desse autor aqui, do Vitor Miranda Fernandes. Então é sempre bom se dar o crédito ao autor, pelo menos quando este autoriza a utilização do código, certo? Às vezes você pode encontrar um código, mas o autor ou quem tem a propriedade em cima do código, em cima do design do circuito, não liberou isso ou não te deu a licença para você utilizar isso. Então isso é bem similar a software. Você tem direito autoral, o cara que fez o circuito ali, fez o design dele, o código-fonte, tem a propriedade intelectual em cima, ele tem a propriedade, o copyright em cima do código que ele fez. Por quê? Porque o código seria um circuito, o design do circuito, né? Aí o circuito você implementa do jeito que você quiser, mas o design, ou seja, a propriedade intelectual é dele. Então existem circuitos que vão ser liberados para ser utilizados, como esse daqui. Mas você pode copiar também, pegar a ideia dele e modificar para você, como a gente modificou aqui o nome da entidade. Então a entidade já ficou diferente, então já ficou diferente do circuito dele. Mas outros circuitos não. E existe um método de deixar somente o circuito pré-compilado, ou seja, ele vai ser pré-sintetizado para ser utilizado. Nesse caso, há circuitos daí que eles são bloqueados ou são codificados no código mesmo de bit vector de configuração do FPGA. Para quê? Para o cara não ter acesso ao código-fonte. Então a pessoa também pode se utilizar disso. Ela pode pegar e usar o circuito, mas não vai poder modificar ele porque não vai ter acesso à arquitetura dele. Normalmente esses circuitos aí são liberados somente para utilização
Então eles só disponibilizam a entidade do circuito. Então o cara faz o quê? O designer que quiser utilizar o circuito pode utilizar à vontade, só que ele só pode pegar ter acesso aqui às entradas e saídas do circuito. Ao código ele não vai ter acesso, ou seja, ele não vai ser freeware, não vai ser um código livre. Então existem circuitos aqui em VHDL e Verilog que são assim também, são em códigos livres e outros não, são fechados. Bem similar a software. E aí existem as licenças que eles podem imputar, como por exemplo a licença de utilização, a licença de utilização com algumas restrições, a utilizar o código aberto, mas colocando como referência o autor do código, o proprietário do código e assim por diante. São as licenças de utilização aqui, nesse caso é do circuito ou do código dele, né? O mesmo de software, né? Você pode utilizar a aplicação ou algumas vezes também até obter o código dela livre, código aberto, né? Foi feito dessa forma. Como a gente viu, as entradas do circuito estão aqui, BCD e aqui segmentos. No temporizador, isso daqui a gente conectou a pinos. Então vamos ligar pinos aqui também. Vou colocar aqui chaves para fazer um teste desse decodificador e para cá vou verificar a pinagem do display de 7 segmentos. Então no arquivo CF, Next3 CF, está aqui, ó. Eu tenho display de 7 segmentos, só que ele mostra 8 aqui. Então eu tiro o comentário dos 7 primeiros segmentos. Por quê? Porque os segmentos eu tenho 7. O último aqui é o ponto decimal do display. Como o código que nós pegamos ali, o decodificador, ele tem 7 saídas, então vou escolher ali 7 segmentos. Seriam segmentos de 0 a 6, igual está aqui, ó. Aqui está 6 a 0, né? A gente vai ver como influencia essa ordem aqui dos segmentos, ou a ordem que eles são colocados aqui. Porque essa ordem aqui, ele está convencionando isso aqui, ó. Que o segmento 6 é esse primeiro bit, o segmento 5 é o segundo da esquerda para a direita, o segmento 6 é o terceiro da esquerda para a direita, e assim por diante, até chegar no segmento 0 aqui. Então ele está convencionando isso. No meu arquivo CF, os segmentos estão aqui, ó. Seg 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 0 está no T17, o 1 está no T18, o 2 está no 17. Então a gente vai ter que ver se corresponde a ordem dos segmentos à ordem ali do circuito em VHDL, desse circuito aqui. Então eu já tirei aqui os segmentos, o nome deles é um barramento de 7 bits. Segue. Então eu troco aqui, olha, colocou segmentos ali, eu deixo aqui, segue. Deixa eu indentar aqui, colocar a formatação. E o SW eu já mudei ali, que estava com outro nome, que era BCD. Aqui eu desço para arquitetura, mudo o nome das entradas para SW, vou utilizar 4 chaves, né? Código BCD, a entrada dele é em 4 bits. O BCH também é em 4 bits, né? Só que ele mostra em até hexadecimal, A, B, C, D, E, F ou outros caracteres. Aqui as entradas em binário, quando tiver os 4 bits 0000, quer dizer que é um valor em decimal, se eu converter para decimal, 0. Daí ele vai mostrar o valor 0 no display. Para isso, ó, ele considera o display aceso aqui como 1 e o apagado como 0. Tá? Então aqui seria um display de anodo comum. Porque eu tenho que aplicar um sinal, um anodo comum não, catodo comum, porque eu tenho que aplicar um sinal positivo aqui para ele acender. Quer dizer o quê? Que está ligado o catodo do display em todos os segmentos daí, né? E assim por diante. E essa ordem aqui, ó, o seg 6, então tem que ser para o primeiro do segmento, que é o segmento A. O seg 5
tem que ser para o segundo segmento, que é o segmento B. Aí o seg 4 para o C, o seg 5, o seg 3 para o D, o seg 2 para o E até o G aqui. Seg 0 para o G, segmento G, que é o segmento do meio, tá? Aí eu retorno no arquivo CF porque eu vou ter que colocar o SW agora. Então o LED 0 aqui eu posso pegar e comentar ele. E o SW aqui eu estou utilizando SW012. Eu estou utilizando o 3 e o 4, então eu vou utilizar o 1 e o 2 para continuar utilizando o 3 e o 4, tá? Eu dou um comment lines e coloco entre sinal de menor e maior o 3 e o 4. Tá aí. Como eu peguei agora um circuito combinacional, então não vou, que é um decodificador, que é o decodificador BCD 7 segmentos, display de 7 segmentos, não vou precisar do sinal do clock, que é um sinal síncrono. Então comento as linhas dele também. Por enquanto eu não vou estar utilizando para esse circuito aqui. Agora, se eu for utilizar ele dentro de um outro circuito, dentro de um outro sistema digital que utiliza o sinal do clock, aí sim eu desabilito ele aqui. Que daí eu vou utilizar para o circuito de módulo mais alto, que vai ser o circuito da onde eu vou chamar os outros circuitos aí para serem utilizados. Visto isso também, eu salvo tudo aqui e passo daí esse circuito novo aqui, que eu já criei, como eu criei aqui no projeto, ele já aparece incluso aqui dentro do diretório do projeto. Passo ele para ser com o botão direito aqui como o módulo de nível mais alto do meu projeto. Coloco lá 7S Top Module, ele passou para lá. O arquivo, esse o CF que eu modifiquei, não foi para ele automaticamente, que eu já tenho mais um circuito ali, então venho aqui em cima dele do arquivo CF no Design Explorer, retiro ele dali, adiciono ele ao circuito principal, DD Source. Abrir. Ok. Tá ali, ele apareceu vinculado. Estando tudo ok aqui, verifico o tamanho aqui dos bits. Ah, é o detalhe aqui, ó, que eu não tinha observado. Eu estou utilizando aqui os bits do SW, das chaves, o segmento está certo, de 6 a 0. Então ele vai utilizar nessa ordem aqui, ó, de baixo para cima. Agora o SW é de 1 a 4, não de 3 a 0. Então eu vou colocar aqui 4 down to 1 para dar certo com o barramento dos bits ali, das chaves. Para cá eu modifiquei os nomes também para dar certo com os nomes das entradas e saídas da entidade na arquitetura. Beleza. Vou pegar lá, salvar tudo, clicar em cima dele e mandar rodar o arquivo de configuração novamente para o FPGA. Lembrando que a hora que eu for passar para Adept, modificar o nome aqui, que foi mudado o nome do arquivo de módulo mais alto, ou do nosso arquivo fonte, o arquivo principal. Esse arquivo de módulo mais alto seria como se fosse o programa main, ou a função main em linguagem C, em outras linguagens de programação também, que tem a função principal. Por quê? Porque para o compilador você tem que ter uma função da onde você vai chamar as outras funções de dentro dessa função. Por isso que em linguagem C é main, que é a função principal. Ou seja, as outras funções que você for criar, você tem que chamar elas primeiro de dentro dessa função main. Daí essas outras funções podem chamar de dentro delas outras subfunções daí. Aqui é a mesma coisa, nós vamos ter um arquivo, um circuito principal, que é do nosso sistema digital. Esse circuito pode invocar, pode chamar outros circuitos daí de dentro deles, que são subcircuitos. Então esse daqui que é o Top Module, ou módulo de nível mais alto, seria o circuito principal.
da onde eu chamo os outros circuitos. É por isso que ele é que tem que ser selecionado aqui para compilar e sintetizar. Agora vamos passar ao teste da primeira versão do decodificador ou do circuito decodificador BCD para o display de 7 segmentos, que seriam esses 4 displays aqui. Então, testando ele inicialmente, nós utilizamos essas 4 primeiras chaves aqui de SW0 a SW3 para a entrada do código em BCD, ou seja, do código em binário do número que vai ser mostrado em decimal aqui nos 4 displays. Se eu não acionei os 4 displays no arquivo UCF, não estou utilizando eles, então eles estão inicialmente com o valor 0. O valor 0 significa que o anodo deles está recebendo o valor 0, então os 4 displays, sendo de anodo comum, eles vão ficar ativados. Aqui com o valor 0, ele apresentou somente o primeiro segmento de cima aceso. Vamos testar para outros valores, então ele já está errado, porque ele deveria aparecer todos os segmentos acesos, menos o do meio. Vamos colocar o número 1. O número 1 agora ele só apagou os dois, o penúltimo e o antepenúltimo segmento. O número 2 apareceu com esses segmentos acesos aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se o número 0 está aparecendo dessa forma aqui, quer dizer que o sinal que está sendo enviado para os segmentos está invertido. Ao invés de ele estar enviando o sinal 0, ele está enviando o sinal 1. Então o sinal 1 ele apaga os segmentos. E a ordem dos segmentos que foi dada ali pela pinagem dele e pela ordem que está no laço WIT_SELECT, da variável dos segmentos, ela está invertida. Por quê? Porque o primeiro segmento devia estar aceso e o último devia estar apagado. Então isso quer dizer o quê? Que esse segmento aqui de cima deveria aparecer no meio. E a ordem deles também do nível lógico está invertida. Aqui, por exemplo, esse seria o primeiro segmento. Ele deveria aparecer apagado aqui no meio. Para o número 1 a mesma coisa. Esses segmentos que estão apagados aqui, eles deveriam aparecer desse lado. Ou seja, é o contrário. Aqui deveria ser o segundo e o terceiro segmento para cá. E eles deveriam aparecer também o quê? Acesos e não apagados. Então temos duas coisas ali nesse teste, que foi verificado nesse teste. A ordem do nível lógico, ao invés de ser enviado 1, a gente tem que enviar 0. E a ordem dos bits no código BCD ou nos segmentos. Ao invés de ser o primeiro segmento à direita, ele está à esquerda da ordem dos dados.